Olá, meu nome é Fábio Chaves, eu sou fundador do Vista-se, que é o maior portal vegano da América Latina, e você está mais uma vez aqui no quadro Plantão, mas eu confesso que essa semana quase que eu não faço esse quadro, porque a gente está numa pandemia, né, e tantas notícias importantes aí sobre a questão do coronavírus, como se prevenir, casos, mortes e tudo mais, que eu pensei assim, será que vale a pena fazer um plantão com as notícias do mundo vegano, com tanta coisa acontecendo aí, né, mas eu fui aí na linha de outros canais que eu sigo, que eles estão pensando assim, bom, tudo bem, tem as notícias importantes e tudo mais, mas tem também muita gente em casa agora de quarentena que precisa de um entretenimento, uma coisa que gosta, né, e tal, e como felizmente muita gente gosta desse quadro e desse canal aqui, eu falei, bom, vou fazer porque tivemos algumas notícias aí durante a semana, né, do mundo vegano, e tem também algumas notícias do mundo vegano relacionadas aí a essa pandemia do coronavírus, então acho que vale o vídeo sim. Bom, logo que começou essa questão do coronavírus, tal, no finalzinho de dezembro lá de 2019, né, que começaram os primeiros casos na China, muita gente já começou com essa questão do álcool em gel e tal, e nas últimas semanas isso se intensificou demais, né, tanto que sumiu do supermercado, é difícil achar álcool em gel agora, e já faz semanas que eu tô com essa ideia na cabeça de fazer um vídeo aqui daquele quadro É Vegano ou Não É, sobre o álcool em gel. Será que álcool em gel é vegano ou não é? Então vou começar por isso aqui. Bom, primeiro de tudo, que caso você vá fechar o vídeo aí, use o álcool em gel, tá? Independente se é vegano ou não importa nesse momento, a gente tá numa pandemia, isso aqui não é uma questão de escolha de consumo, a gente precisa usar o álcool em gel, se não pode lavar as mãos, né? Numa situação em que você precisa ir à rua, por exemplo, ir ao supermercado fazer compras ou numa farmácia, você precisa estar com álcool em gel para ele ir higienizando as mãos. Bom, todo mundo já está falando bastante disso, mas estou reforçando aqui apenas. Então, nesse tipo de situação, não importa se é vegano ou não, tá? Então, use, tá? Já fica claro aqui. Mas, de qualquer maneira, eu entrei em contato com a empresa que fabrica esse álcool em gel aqui, que pelo que eu vejo por aí, ele é bem famoso, é bem aceito no Brasil inteiro, muita gente usa, né? Tem uma distribuição grande. E a empresa que fabrica esse álcool em gel é essa daqui, que chama-se Start, que é uma empresa química que faz esse álcool em gel aqui, mas basicamente o álcool em gel é parecido, assim, todas as marcas são meio parecidas, assim, que é álcool 70, né, 70% ali, que é o que realmente mata as bactérias, associado a algum tipo de hidratante, porque o álcool puro nas mãos, você pode usar um álcool 70 nas mãos, ou onde você quiser aí para desinfetar, ele vai desinfetar, só que ele puro, ele resseca a mão e pode então aí abrir microfissuras que pode até facilitar a entrada do vírus. Então é por isso que as autoridades sempre falam álcool em gel, porque ele desinfeta e ao mesmo tempo hidrata. Então, se por um acaso você decidir usar o álcool 70 nas mãos, você tem que ter algum hidratante aí associado, né? De alguma forma você tem que deixar a sua mão sempre hidratada para não abrir essas microfissuras. Mas o ideal mesmo, que é o que a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, fala, é o álcool em gel, tá? Esse álcool em gel aqui que eu mostrei, que é esse Acept Gel aqui, ele tem entre os ingredientes dele aqui, que eu nem vou ler porque é um monte de coisa em inglês, tá um monte de coisa química que a gente nem sabe direito o que é, mas ele tem aqui aloe vera, a famosa babosa associada, que é o agente hidratante, mas ele tem também glicerina, que a gente não consegue saber só lendo o rótulo se é uma glicerina de origem animal ou não. Mais uma vez, não importa nesse caso de pandemia, mas por curiosidade eu fui perguntar para a empresa e no meio disso que a gente está vivendo, obviamente eles não conseguiram me responder ainda, né? Enfim, não deve estar com tempo para isso, eu muito menos eu vou ficar cobrando uma coisa dessa. Então, em resumo, eu não tenho certeza se é vegano ou não, mas eu quis só trazer isso aqui porque é para você usar, independente se é vegano ou não. A The Vegan Society, que é a ONG que cunhou o termo veganismo, tem até uma página sobre isso, né, sobre medicamentos, vacinas e tal. Nessas situações, não importa se o produto em si é vegano ou não, porque assim, você tem que usar porque é uma questão de saúde pública, tá? Então, se por acaso alguém tá em dúvida aí, na verdade ninguém me perguntou isso, mas eu quis trazer porque eu imagino que tenha gente pensando assim, pô, será que é vegano usar álcool em gel? Será que não é? Até porque eu mesmo já falei aqui que quando eu vou nos lugares, assim, eu não costumo lavar a mão com sabão, porque eu não tenho certeza, por exemplo, um shopping lá, se o sabão do shopping é vegano ou não, e aí eu lavo só com água ou levo o meu sabão. Hoje em dia, né, diante dessa epidemia, eu mudei isso. Qualquer lugar que eu vou, que eu posso lavar a mão, eu lavo com o sabão que tiver lá, tá? Então, mais uma vez aqui, pandemia é caso de exceção, não tem essa de usar se é vegano ou não, tá? Use. Eu vou voltar a falar ainda sobre o coronavírus ainda nesse vídeo aqui, mas vamos para outras notícias aí do mundo vegano que aconteceram nessa semana. A NASA, a agência espacial norte-americana, né, a mais famosa do mundo, a agência espacial mais famosa do mundo, aí fez uma exibição do filme The Game Changers, que tá na Netflix brasileira aqui como Dieta de Gladiadores. É um filme que demonstra a viabilidade da alimentação sem nada animal para atletas de alta performance, né, e eles quiseram passar isso para os funcionários da NASA lá, porque os cientistas da NASA concordam que fora da Terra só haverá comida
vegetal. Porque você imagina você colonizar Marte e vai lá plantar vegetal para daí colocar a vaca, para daí comer a vaca, né? Em qualquer meio ambiente isso não faz o menor sentido. Você plantar comida, dar essa comida para um animal, esperar ele crescer para depois comer o animal. É muito mais fácil você plantar comida e comer comida e só isso. Então a NASA concorda com isso, então eles passam de vez em quando lá filmes veganos para os funcionários e tal, já para eles terem isso em mente, provavelmente porque eles estão treinando também algumas pessoas para no futuro, quem sabe, irem para a colonização lá de Marte e da Lua, quem sabe também. Então já estão deixando isso claro aí, que é muito viável e saudável se alimentar diretamente dos vegetais, ao invés de plantar vegetais, dar para a vaca e daí comer a vaca. Esse processo que a gente usa hoje, que a gente chama de pecuária, não é nada inteligente do ponto de vista de utilização de recursos. Uma jogadora de vôlei da seleção brasileira, a Ana Carolina da Silva, conhecida como Carol, ela deu entrevista à Sociedade Vegetariana Brasileira, SVB, que está lá no Instagram deles, falando sobre como é ser vegana e tal. Ela é vegana há 2 anos já e é uma dessas atletas de ponta aí, né, da seleção brasileira, imagina só, ela é uma central, né, a posição dela é central na seleção. E ela falou que se sente muito bem, que é ótimo para a saúde e tudo mais. Se você quiser ver com detalhes aí, o primeiro link da descrição é um link de notícias. Você clica e tem um monte de notícias lá que eu tô comentando aqui, tá? Muita gente fala, ah, cadê o link da notícia e tal? É um link só de notícias, você clica, cai lá no portal Vista-se e vê as últimas notícias. Aí você vai rolando lá e você vai achar que você tá procurando, beleza? A ativista Silvia Pompeu, a minha amiga, esposa do Marcos Pompeu, né, esse casal maravilhoso que cuida lá do Rancho dos Gnomos, o santuário, ela sofreu um acidente lá dentro do santuário e fraturou alguns ossos da perna e tudo mais, precisou ser internada em São Paulo, mas já tá tudo bem, tá se recuperando e tudo mais, mas foi um negócio feio mesmo. Assim. O Marcos Pompeu, que é o marido dela, me falou que ele teve que fazer ali os primeiros socorros e tal, que foi um negócio feio, mas que agora tá se recuperando. E o interessante é que ela foi parar no Hospital São Luís, na unidade de São Caetano, e lá ela tá recebendo comida vegana e tudo mais, então isso que eu achei interessante, que o Hospital São Luís, né, diante desse fato aí, provou tá apto a receber veganos. Então se você precisar por qualquer motivo ir para um hospital e de repente tiver um convênio aí, ou morar perto desse hospital, é o Hospital São Luís, unidade de São Caetano, mas eu acredito que todos os hospitais São Luís, né, porque tem várias unidades, eu acho que todos estão preparados para receber veganos. E o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, sancionou essa semana um projeto de lei do vereador Chechel, que é do PV, que proíbe novos zoológicos ou aquários na cidade de São Paulo. Então veja só, na cidade de São Paulo já tem aquário, tem zoológico, mas se por acaso um empresário quiser colocar um novo, né, algum empreendimento desse tipo, não pode, está proibido. A lei foi publicada no Diário Oficial do município de São Paulo e se você quiser mais detalhes dessa lei, também primeiro link da descrição aqui. O projeto de lei, né, ou seja, a ideia do autor, né, desse vereador que criou a lei, era muito bom, assim, ele tinha vários pontos, assim, do tipo, não pode mais pegar animais na natureza, valeria até para o zoológico que já existe na cidade de São Paulo, para o aquário também, mas tudo isso foi vetado. O que ficou mesmo é que não pode mais zoológicos e não pode mais aquários novos, estabelecimentos desse tipo na cidade de São Paulo. Os que tem continuam atuando do mesmo jeito que era antes, resumidamente aqui falando. Bom, nessa semana eu soltei um vídeo também fazendo um comunicado aí sobre o curso Veganismo por Inteiro, né? Eu tenho viajado o Brasil aí para dar esse curso por várias cidades e tal, mas agora parou por conta aí do coronavírus, quarentena e tudo mais. Eu teria agora na próxima semana, dia 28, Belo Horizonte para fazer e já tinha uma turma fechada lá me esperando, mas agora tá adiado até que tudo isso passe e aí eu vou sim para Belo Horizonte, mas quando tudo isso passar, beleza? Mês que vem tem marcado São Paulo e no outro mês ainda tem Recife, mas eu não sei como é que vai ser. Talvez vão ser adiados também. O ator e fisiculturista Arnold Schwarzenegger está isolado em sua casa lá na Califórnia e mandou um recado para os fãs, abraçado num burrinho e num pônei que ele tem lá de estimação. Então a cena em si já é bem curiosa. Arnold Schwarzenegger, um burrinho de um lado e um pônei do outro, falando para as pessoas ficarem em casa, né? Quem pode ficar em casa, que fique em casa. E ele falou também que está nesse isolamento com os animais de estimação dele e comendo comida vegana. O Arnold Schwarzenegger, ele nunca falou que é vegano ou vegetariano, mas ele participa desse documentário que eu falei no começo aí, The Game Changers, né, que é Dieta de Gladiadores aqui no Brasil, tem na Netflix. E ele já há muitos anos vem falando sobre a questão de não precisar comer carne, né? Ele sempre fala sobre isso e ele tem dado indícios aí de que ele tá, se não tá vegano já, tá no caminho do veganismo. Também nesta semana eu soltei um vídeo experimentando aí novas carnes vegetais da marca Sora, né, uma empresa baiana que fabrica vários tipos de produtos, né, uma empresa inteiramente vegana. E eles lançaram carnes vegetais, né, hambúrgueres e também filés que já são hidratados, ou seja, você não precisa colocar água antes de fazer e tal, já vem pronto, é só tirar da embalagem e grelhar. E o grande diferencial é que não precisa de refrigeração, então para quem acampa, ou sei lá, para quem quer estocar no armário ao invés de deixar na geladeira, também é uma mão na roda. Eu soltei esse vídeo na terça-feira, na quarta-feira já estava tudo esgotado na Loja Vistas, então se você não achou na sua cidade e quer comprar aqui com a gente na Loja Vistas, se calma que semana que vem provavelmente já chega mais. E se você não viu esse vídeo ainda, pega um vídeo anterior
anterior a esse aqui para você ver do que se trata, o que é esse produto e tudo mais. Bom, agora voltando a falar sobre o coronavírus, a primeira vacina que começou a ser testada, ela foi testada diretamente em humanos. Isso é um marco histórico, nunca aconteceu algo assim, porque o processo de vacina é o seguinte, eles inventam lá uma droga ou eles pegam de algum lugar uma substância que eles acham que pode agir contra determinada doença, eles começam uma série de testes em animais de pequeno porte, depois animais de médio porte, depois animais de grande porte. Depois de muitos anos é que eles vão testar em seres humanos. Já no caso da vacina para Covid-19, que é essa doença, né, causada aí pelo novo coronavírus, eles fizeram testes diretamente em humanos, usando tecnologia já adquirida, ou seja, conhecimentos que eles já tinham sobre diversas drogas e tal. Eles inventaram ali uma vacina, né, que eles acham que pode ser a solução para esse problema que a gente está vivendo, e eles falaram que era seguro sim, né, colocar diretamente aí para testar em humanos, até porque há uma pressa gigantesca para que saia logo essa vacina, né, porque como você já deve estar sabendo, espero que você esteja sabendo, esse vírus se espalha com uma velocidade que é praticamente sem precedentes. A última vez que a gente teve alguma coisa parecida foi há muitas décadas, né, a chamada gripe espanhola, que matou de 50 a 100 milhões de pessoas. Era um tempo aí onde não existia internet, a tecnologia médica era diferente também, farmacêutica. Em outras palavras aqui, o negócio é sério mesmo, então a vacina tem que vir para ontem, tem que vir voando. Por isso o governo dos Estados Unidos autorizou que eles começassem os testes em humanos direto, já sem passar pela fase em animais, o que prova mais uma vez o que a gente diz há muito tempo, que não é preciso testar em animais. Eles fazem isso apenas porque eles repetem procedimentos antigos. Então agora na segunda-feira eles começaram os testes já em humanos, e antes que você ache que é presidiário ou coisa assim, esse tipo de pensamento é nazista, e não é isso não. Eles começaram os testes em pessoas voluntárias na faixa aí dos 40 anos e falaram, não, eu sou voluntário, pode testar em mim aí, vamos ver se dá jeito aí para fazer essa vacina. São pessoas saudáveis e elas não vão ficar doentes porque o que tem na vacina não é um vírus enfraquecido como costuma ter, né, em vacinas por aí. O que eles colocaram na vacina é uma espécie de cópia genética, eu não sei exatamente o que é porque eu não sou da área, mas não é o vírus em si nem enfraquecido. Então não tem risco dessas pessoas ficarem doentes, por isso que eles acham que inclusive não tem problema nenhum testar direto em humanos. Bom, mas isso é uma empresa dos Estados Unidos, né? Tem diversas outras empresas do mundo inteiro aí correndo atrás para fazer essa vacina e algumas estão usando animais sim, mas pelo menos essa primeira que começou os testes, que está sendo mais falada na mídia aí, essa não usou animais e a gente espera realmente que saia a vacina justo dessa para dar o exemplo de que realmente não precisa animais. Bom, e bem no meio dessa pandemia de coronavírus, a Alemanha e as Filipinas registraram casos de gripe aviária de novo, e ainda é uma variação mais severa do que a gripe aviária que já aconteceu aí, principalmente na Ásia. Não tem nenhum caso confirmado de seres humanos com essa gripe aviária, mas uma granja de codornas lá, né, porque não é só frango, né, codorna, um monte de animal, é um monte de ave, né, como o nome diz, gripe aviária, um monte de ave pode pegar essa doença, então eles mataram lá milhares e milhares de codornas, eles mataram todas as codornas que tinham lá numa fazenda, e em outro lugar teve a gripe aviária em frangos mesmo, de corte, considerados de corte, né, pela indústria, criados para isso, e aí também mataram todos que tinham na fazenda, né, tá aquela tensão assim, mas não tem nenhum caso ainda transmitido para ser humano. E tem um filme sobre pandemia que tem sido muito falado aí nas últimas semanas, que chama-se Contágio. Esse filme é de 2011. O protagonista é o Matt Damon e tem assim um monte de ator famoso, é uma grande produção que na época não fez tanto sucesso, né, há 9 anos, mas que agora está sendo revisitado porque esse filme meio que previu muita coisa do que está acontecendo hoje. Pandemia surgida em animais não é uma coisa nova para os cientistas, né? A gente já tem esses alertas há muito tempo, inclusive também de superbactérias, né? Porque você coloca um monte de animal junto, a gente está falando de 70 bilhões de animais terrestres que são criados para consumo humano por ano. E aí, obviamente, numa grande concentração de animais, você tem doenças surgindo, e você entra com antibiótico, e por um tempo resolve, mas os animais começam a ficar doentes de novo, porque as bactérias começam a ficar resistentes ao antibiótico que você usou, você vem com um antibiótico mais forte, aí as bactérias ficam mais fortes e mais resistentes. Então existe um alerta de superbactérias e vai chegar um ponto em que a gente não vai ter mais antibiótico para combatê-las. Então, além dessa questão dos vírus e de doenças que surgem nessas criações de animais, né, que sempre vem de animais, né, você pode reparar. Além disso, né, na questão de vírus, tem as superbactérias também. E esse filme, Contágio, de 2011, ele trata especificamente sobre isso, sobre uma pandemia que surgiu na China, veja só a coincidência aí, porque um morcego comeu uma fruta dentro de um lugar onde se cria porcos, e aí o porco foi contaminado pelas fezes e pela saliva do morcego, e aí esse porco foi abatido, e aí num restaurante chique ele foi servido, e aí as mãos do chefe que estavam sujas, ele foi cumprimentar lá uma moça que veio dos Estados Unidos em visita à China, e aí pronto, aí a pandemia começou. O filme é basicamente isso aí. Inclusive essa cena completa tá lá no Portal Vista, se clica aqui no primeiro link
link da descrição que você vai parar lá, e tem também o trailer desse filme e tem também o link para baixar lá, tá? Bom, eu fico por aqui. Se você pode ficar em casa, fique. Eu falo isso porque tem gente que realmente não pode, não tem como, né? Por exemplo, se você é médico, não fique em casa. Mas se você pode ficar, se você trabalha numa profissão que dá para você ficar em casa, trabalhar de casa, faça isso pelo bem de todos, tá bom? Eu vou inclusive aqui usar o álcool em gel, ó. Não, nem precisava, né? Porque dentro de casa a gente pode lavar a mão com o sabão vegano que você já tem em casa aí e tudo mais. Mas eu usei um pouquinho aqui porque eu peguei na câmera, eu peguei na luz, né? Então é sempre bom reforçar. Um grande abraço, até breve. Tchau!